Gênesis 9, irmãos. Gênesis 9, 1 a 17. Gênesis 9, 1 a 17. A Escritura diz o seguinte: abençoou Deus a Noé e a seus filhos e lhe disse: sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra. Pavor e medo de vós virão sobre todos os animais da terra, sobre todas as aves dos céus, sobre tudo que se move sobre a terra, e todos os peixes do mar nas vossas mãos serão entregues. Tudo que se move e vive ser-vos-á para alimento, como vos dê a erva verde, tudo vos dou agora. Carne, porém, com sua vida, isto é, com seu sangue, não comereis. Certamente requererei o vosso sangue, o sangue da vossa vida, de todo animal requererei, como também da mão do homem, sim, da mão do próximo, de cada um requererei a vida do homem. Se alguém derramar o sangue do homem, pelo homem se derramará o seu. Porque Deus fez o homem segundo a sua imagem. Mas sede fecundos, multiplicai-vos, povoai a terra e multiplicai-vos nela. Disse também Deus a Noé e a seus filhos: eis que estabeleço a minha aliança convosco e com a vossa descendência, e com todos os seres viventes que estão convosco, tanto as aves, os animais domésticos, os animais selváticos que saíram da arca, como todos os animais da terra. Estabeleço a minha aliança convosco: não será mais destruída toda a carne por águas do dilúvio, nem mais haverá dilúvio para destruir a terra. Disse Deus: este é o sinal da minha aliança, que faço entre mim e vós, e entre todos os seres viventes que estão convosco, para perpétuas gerações. Porém, nas nuvens o meu arco será por sinal da aliança entre mim e a terra. Sucederá que, quando trouxer nuvens sobre a terra, e nelas aparecer o arco, então me lembrarei da minha aliança firmada entre mim e vós, e todos os seres viventes de toda a carne. As águas não mais se tornarão dilúvio para destruir toda a carne. O arco estará nas nuvens. Vê-lo-ei e me lembrarei da aliança eterna entre Deus e todos os seres viventes de toda a carne que há sobre a terra. Disse Deus a Noé: este é o sinal da aliança estabelecida entre mim e toda a carne sobre a terra. Vamos orar, irmãos. Senhor nosso Deus e Pai, nós queremos te rogar, Pai, que o Senhor abençoe, ó Deus, nossa reunião de oração e doutrina aqui em Prazeres. Também te rogar, Pai, que o Senhor tenha misericórdia, Pai, do teu povo, que o Senhor perdoe nossos pecados, que o Senhor, Pai, traga os teus santos que ainda andam sobre a tua casa, se por acaso for decretado em paz. Te peço, Pai, que o Senhor também abençoe o teu povo, Pai, lá em Arthur, em Camaragibe, lá no Ponto de Pregação, Pai, de Igaraçu e do Recife. Tenha misericórdia, Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, vamos pegar as pastinhas. As pastinhas. A página 1, do Salmo 103. Salmo 103, página 1. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim bendiga ao seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só de seus benefícios. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Ele é quem perdoa as tuas iniquidades, Ele é quem sara as tuas enfermidades, Ele é quem te salva da morte e te coroa de graça e misericórdia. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Bendizei ao Senhor todos os seus anjos, vós ministros seus que fazeis sua vontade. Bendizei ao Senhor todas as suas obras em todos os lugares do seu domínio.
eternidade, né? A gente, quarta-feira passada, né? Como eu tinha falado com os irmãos, hoje nossa reunião de oração e doutrina está sendo na quinta, porque hoje foi feriado, né? Então, irmão, na semana passada a gente viu o texto de Gênesis 8, de 20 a 22, né? A gente viu a questão do holocausto, né? Que é a primeira vez que aparece a palavra holocausto nas escrituras, é aqui, Gênesis 8, 20. A gente viu também a questão do Senhor Deus ter aspirado o cheiro suave, né? E a gente vê também a fala do Senhor, no verso 21 ao verso 22. Só que o Senhor não parou, né, de conversar com Noé quando terminou aqui, né? O capítulo 9 é a sequência, não é, daquilo que o Senhor estava falando, não é? Então, irmãos, só antes da gente entrar propriamente dito no estudo de hoje, deixa eu só lembrar os irmãos, né? Isso que a gente viu, sempre é bom que os irmãos estejam lembrados, até para poder os irmãos já estarem situados, tá? Situados. Esse entendimento, irmão, aqui ele é vital para a compreensão das Escrituras, tá bom? Porque tudo que vai acontecer de Gênesis e Apocalipse, né? Tudo que vai acontecer nada mais é do que o desdobramento disso aqui, tá? Então, pessoal, irmãos, lá na eternidade o Senhor Deus estabeleceu uma aliança da redenção, tá? Dentro as partes integrantes da Santíssima Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, entraram naquilo que é chamado de aliança da redenção, ou pacto eterno, ou pacto salutis, certo? Então, as partes integrantes eram quem? O Pai, representando a Santíssima Trindade, e Jesus Cristo representando os eleitos. Isso aqui foi na eternidade, quando não havia nada, quando não havia absolutamente nada. Isso é Efésios capítulo 1, tá, irmãos? Efésios capítulo 1. Então, quando não havia absolutamente nada, houve sim já o decreto de que haveria sim um povo de Deus. E consequentemente, irmãos, já para falar de haver um povo de Deus, e consequentemente, já que nem todo mundo que habita no planeta Terra, tanto os que já viveram, quanto os que vivem, como também os que hão de nascer, não é? Nem todo mundo é eleito. Até porque se todo mundo fosse eleito, não tinha sentido a palavra eleição. Certo? Não tinha sentido essa palavra. Então, se essa palavra existe, é porque existe o contrário dela. Existem os reprovados. Existem aqueles que foram eleitos não para a vida. Certo? E é interessante que a gente compreenda isso, porque nessa aliança da redenção, o Senhor Jesus era assim o representante dos eleitos. Então, só para a gente entender uma coisa aqui, sobre esse princípio aqui, daquilo que é compreendido por cabeça federativo. O que é um cabeça federativo? Um cabeça federativo é alguém que as suas decisões vão implicar em resultados, tá? Só que os resultados que um cabeça federativo faz, ele perspassa. Deixa eu falar uma palavra para a gente compreender. Vamos pensar na seguinte ilustração. Você tem um pai de família que ele tem dinheiro, é rico, certo? Ele é rico. E ele tem 3 filhos. O que o pai tem é dos filhos? É óbvio que é questão da herança. Então, pessoal, mas vamos supor que esses 3 filhos dele têm amigos. Correto? Tem amigos. E o pai e a mãe gostam das amizades dos filhos. São pessoas boas. Não são pessoas que colocam aqueles meninos, os filhos deles, no mau caminho. A pergunta é, morrendo o pai, aqueles jovens que são amigos,
amigos dos 3 filhos, tem algum direito à herança? Não. Não tem direito à herança nenhuma. Por que não tem? Ele é filho. Na verdade, não é isso. Então, pessoal, vamos entender o seguinte, cara. Por que é que eu estou fazendo essa ilustração? Para dizer que Jesus, como representante dos eleitos, é como se Jesus, é uma comparação, tá? É como se Jesus fosse um pai de família. E aquilo que ele adquire, ele vai adquirir para quem? Para os seus filhos, para um grupo específico de pessoas. Lá na Aliança da Redenção, no Conselho da Redenção, certo? Que foi estabelecido na eternidade, o Senhor Jesus é o representante dos eleitos. Então, observa, tudo aquilo que Jesus vai fazer, quem é que vai ser beneficiado? Os eleitos. Os eleitos. Entende isso? Então, por exemplo, quando lá em Gênesis 3,15, o próprio Deus estabelece a antítese, né? Descendência da serpente, descendência da mulher, entendeu? Inimizade. Não é porque aquilo ali foi uma ação tempestiva de Deus, sabe? Algo do tipo, estou com raiva agora, afinal de contas, Adão conseguiu frustrar o meu projeto, eu tinha um projeto tão bom para a humanidade, sabe? Um projeto onde todo mundo viveria feliz, cantando. Não é isso não, irmão. Não é isso não. A nossa eleição, ela não foi feita depois da queda. Não houve algo do tipo plano B. Não houve algo do tipo, eita, eu criei um homem para ser feliz. Pronto, tem uma música de um grupo que eu gosto muito. Inclusive nós cantamos várias músicas deles aqui na igreja. Entendeu? Mas essa música, infelizmente, é de uma perspectiva equivocada ao extremo. Que nessa música, a letra da música fala que Jesus Cristo veio para a terra para consertar a história de Deus. É complicado. É complicado. Porque é você dizer então que Deus, como soberano, num determinado momento ele contou, sim, com a escolha correta do homem, para que o seu projeto pudesse dar certo. E o homem, por alguma força vinda, só Deus sabe de onde, eu estou sendo sarcástico, irmão, só Deus sabe de onde, conseguiu contrariar o projeto de Deus. Entende? Então, irmão, é óbvio que Jesus não veio consertar a história de São ninguém. O Senhor Jesus veio, sim, executar um plano, um projeto que já tinha sido determinado na eternidade. Ao cumprir, né? Ele não veio consertar nada. Até então, irmãos, eu estou dando essa geral, porque a minha ideia não é passar por essa questão dessa noraica nas carreiras, como quem está fugindo de alguém. Minha ideia é que a gente compreenda. Pessoal, tem um texto lá em 1 Pedro, vamos lá para 1 Pedro, para vocês verem isso aí. Tem um texto lá em 1 Pedro, que a Escritura diz o seguinte. 1 Pedro 1,17. Aí a gente vai ler um pouquinho antes, que é para poder a gente compreender o contexto. 1 Pedro 1,17. Pedro 1,17. A Escritura diz o seguinte: ora, se invocais como Pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fundo procedimento que vossos pais nos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro, sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito, quando?
Antes da fundação do mundo. porém manifestado no fim do tempo por amor de vós. É interessante que a gente tem aqui duas informações a respeito do sangue do Senhor Jesus. Certo? O sangue do Senhor Jesus, observa aí, o sangue do Senhor Jesus, conhecido com efeito, ele era conhecido desde quando? Antes da fundação do mundo. Mas observa que Jesus Cristo só derramou seu sangue quando? A Escritura, inclusive, estabelece algumas linguagens que eu quero que vocês compreendam. Antes da fundação do mundo, antes da fundação do mundo. Tá? Gálatas vai falar de plenitude dos tempos. Plenitude dos tempos é a época que Jesus nasceu. Certo? E o fim dos tempos, últimos dias, começou quando morte e ressurreição do Senhor. Certo? Então observa cá. O sangue do Senhor Jesus é conhecido desde quando? Desde quando ele é conhecido? Antes da fundação do mundo. Antes da fundação do mundo. Mas ele só foi manifestado quando? No fim dos tempos. Isso quer dizer o quê? Preste atenção. Quando é que de fato e de verdade o sangue de Cristo foi derramado? No fim dos tempos. Isso, quando começou aquilo que a gente chama de fim dos tempos. Então, na perspectiva bíblica, fim dos tempos não é algo que ainda está para começar. A gente está vivendo no fim dos tempos desde a morte e ressurreição do Senhor Jesus. É interessante que a percepção que o pessoal tem aí Totalmente equivocada. totalmente, né? Totalmente Ainda equivocado. vai acontecer ainda. E por isso que o pessoal fica assombrado. É agora que Jesus vem. A gente está nos últimos dias. Filho, a gente está nos últimos dias desde que o Senhor Jesus morreu. Entendeu? Agora observa cá. Preste atenção. Ele é conhecido desde quando? Antes da fundação Quando a fundação do mundo. Mas ele só foi manifestado. Manifestado quer dizer o quê? Ele só se tornou visível. Jesus só morreu quando? No fim dos tempos. Tá? No começo do fim dos tempos. Então preste atenção, cara. Por que é que a Escritura está dizendo? Por que é que a Escritura está dizendo isso aqui? Certo? Que, vamos lá, irmão, que o sangue de Cristo ele é conhecido com efeito antes da fundação do mundo. Por quê? E a resposta é uma só. Porque lá na aliança da redenção, antes da fundação do mundo, certo? Antes de qualquer coisa existir, certo? Foi determinado quem seriam os eleitos. Foi determinado como é que esses eleitos seriam resgatados. Entendeu? Foi determinado que haveria sim uma queda. Foi determinado que Deus, sabe, colocaria todos debaixo do pecado, da consequência do pecado. E foi determinado que Deus usaria de misericórdia com um grupo específico. Foi determinado também que esse grupo específico, que teria um preço a ser pago, certo? Seria pago por Jesus, que era o representante desses eleitos. Compreende? Então, observa, quando Cristo morre na cruz, certo? Aquilo ali não era do desconhecimento da Santíssima Trindade. Não era. Vocês estão lembrados daquela fala que o Senhor Jesus diz quando ele está sendo consumado? Está sendo morto? Está tudo consumado, né? Qual é a ideia daquilo ali? Qual é a ideia daquela fala do Senhor? Que tudo aquilo que o Senhor Deus tinha arquitetado para Jesus fazer enquanto representante dos eleitos nessa terra, ele fez. Ele nasceu. Como o único que cumpriu todos os mandamentos. Sim. Jesus nasceu. Jesus cumpriu toda a lei, todos os mandamentos, certo? Adquiriu a justiça que há na lei, não para ele, porque ele já era justo, mas para quem? Seus eleitos, certo? E por fim morreu. Mas ele não morreu porque tinha pecado, porque Romanos 6,23 diz o quê?
O salário do pecado é o quê? A morte. Cristo tinha pecado? Se Cristo não tinha pecado, Cristo tinha o salário do pecado? Não. Então a pergunta é, por que ele morre? Ele morre por causa dos nossos pecados que foram postos em cima dele. Certo? É o que é a chamada dupla imputação, né? Algo meu é posto em Cristo e algo de Cristo é posto em mim. Mas observa, quando Cristo morre pelos meus pecados, certo? A justiça que Cristo adquiriu pela obediência à lei, ela é transferida para quem? Para mim. É justamente, irmãos, aí bora lá para Romanos. É justamente o que diz Romanos 3. Romanos 3. Aí vai pegar do 21 para poder entender o contexto maior, tá? Romanos 3, 21. Romanos 3, 21. Observa aí. Mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para todos e sobre todos os que creem. Observa o que é que Paulo está dizendo aí. Observa o que Paulo está dizendo aí, irmão. Vê só, de novo. Mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus mediante ou através da fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem. Então, observa, essa justiça de Deus, através de Cristo, entendeu? Mediante a fé em Cristo, ela é manifesta para quem? Para quem crê. Não, para quem? Para todos e sobre todos os que? Os que creram. Não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Agora eu gostaria, esse texto aqui é uma graça, esse texto aqui de Romanos 3, 23, é uma graça porque as pessoas pegam esse texto aqui e elas tiram esse texto do seu contexto. Então elas dizem, todos pecaram e carecem da glória de Deus. Então eu já vi gente dizendo assim, está vendo? Todo mundo pecou. Toda a humanidade pecou. E a humanidade toda carece da glória de Deus. Mas é isso que o texto está dizendo? Não. Observa. Dentro do próprio texto aqui, do contexto aqui, quem é o todos do 23? Os que creem, é os eleitos. É óbvio, todos do 23 é o todos do 22. Porque não teria sentido Paulo falar de todos no 22 em um viés, e no todos do 23 Paulo falar de outro viés. Certo? Então vamos lá. Sendo justificados gratuitamente por sua graça, então a pergunta é, sendo justificados quem? Quem? Quem, irmãos? E isso, quem é justificado? Os todos, não é? Os todos aqui, que são os eleitos, né? Então observa, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue como afastamento de ira, propiciação e afastamento de ira, tá? Mediante a fé, para manifestar sua justiça, por ter Deus na sua tolerância, deixado de punir os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para Ele mesmo, Deus, ser o quê? De quem? Daquele que tem fé em Jesus. Como é que Deus consegue ser justo e justificador ao mesmo tempo? Porque raciocina cá comigo. Se nós somos pecadores, qual é a aplicação da justiça de Deus para nós? A morte. E se nós merecemos morrer, como é que Deus pode nos justificar, nos considerar justos, já que nós não somos justos? Estão entendendo? Como é que isso foi resolvido? Como é que Deus, ele vai trabalhar com duas situações que são paradoxos? Como é que ele pode ser justo
para alguém que merece, de fato, de verdade, ser justo. E como é que ao mesmo tempo ele pode justificar, considerar justo aquele que por si mesmo não é justo. E para ele ser justo, ele tem que condenar aquele que não é justo. Então, se ele tem que condenar, como é que ele pode justificar? Como é que Deus resolve isso? Cristo. Cristo. Porque observa, Cristo como representante de quem? Os eleitos. Adquire a justiça que há na lei para quem? Os eleitos. Não era para ele, porque ele já é justo. Correto? Mas nós merecemos o quê? A morte. Mas a morte que nós merecemos foi posta em quem? Em Cristo. E por que o Pai nos justifica? Por causa da justiça de quem? Cristo. Então o segredo é Cristo. Agora uma dúvida, pastor. Como é que as igrejas aí, eles, a doutrina da eleição, como é que eles fazem biblicamente isso? Não faz. Mas Não ele- faz, não tem. Ele não pega num texto para Não. ele fica na cara de pau assim que não tem. Não crê nisso, nega isso, não estuda isso. É a operação do erro, meu irmão. É a operação do erro. Não se tem isso. Então as igrejas pentecostais e neopentecostais, elas não adotam essa doutrina da eleição? Não. Só basta você aceitar isso. Oi? Só basta você aceitar isso. Não. Elas pregam uma espécie de universalismo, elas pregam que Cristo morreu por todo mundo e que essa salvação ela pode ser ativada, a palavra é bem essa mesmo, ativada pelo teu querer, e ela pode ser desativada caso você não queira. Então eles se baseiam mais no Antigo? Nem no Antigo, porque no Antigo também é por graça, você baseia no humanismo. Entendeu? Então, olha só, por que eu quero que vocês compreendam isso aqui? Porque quando a gente entende isso aqui, a gente vai entender que toda a Escritura, o relacionamento pactual que Deus tem com seus filhos, é por causa de Cristo. Irmãos, é uma coisa muito óbvia. Por que Cristo é fiel à igreja? Aliás, por que o Pai é fiel à igreja? Porque o Pai, mesmo a gente pecando, o Pai é misericordioso, é fiel. Por quê? Por causa de Cristo, irmãos. Por causa de Cristo. Ele não diz que ele é muito amado na igreja se batiza, né? É isso mesmo. Ele é como ao Entendeu? Espírito Santo. Sim. Por causa de Cristo. Entendeu? Por causa de Cristo. Então, compreender isso aqui. Agora você vê. Isso aqui foi feito na eternidade. Tá bom? Agora, como é que esse projeto vai ser executado? Esse projeto vai ser executado, irmão. Deus vai criar. Afinal de contas, vamos imaginar, o decreto é o quê? O decreto é o filme no papel. Entendeu? É o filme. Está lá o filme, esse filme vai ser novo, mas está no papel ainda. Bora começar a gravar o filme? Vamos começar a gravar o filme. Então, vamos montar o cenário, os atores, entendeu? Protagonista, antagonista, os coadjuvantes, vamos montar o cenário. Só eles sabem. Pois é. Bora montar o cenário, vamos montar o cenário para tudo aquilo que foi acordado ser executado. Então, o pai vai montar o cenário. Ele vai criar, vai colocar o homem e a mulher como protagonista, os coadjuvantes, Éden, árvore, entendeu? Tudo ali, certo? E o antagonista que é quem? Satanás. Compreende isso? Então vamos lá. Então quando Satanás entrou no Éden, cara no escudo de Deus? Não. Estava decretado que ele iria entrar. Quando houve a queda, Deus foi pego de surpresa. O homem acabou de cair. E agora? Polvorosa no céu. A Santíssima Trindade agora está sem saber o que fazer. Reúne nas carreiras. Os anjos e arcanjos ficam todo mundo polvoroso. E agora? E agora o que vai acontecer? Não foi isso não, irmãos. Eu já sabia o que ia acontecer. Lembre-se que o sangue de Cristo é conhecido quando?
Não é que Cristo já estava sangrando desde a fundação do mundo, tá? Não é isso não. Mas que no plano de Deus, o Filho dele, certo? A segunda pessoa da Santíssima Trindade, assumiria uma natureza humana e derramaria sangue. Deus sabia que ele se propôs. Sim, porque tinha um plano já. Eu acho que Deus já tinha botado no próprio coração do filho. Era um plano, era um propósito. Um propósito. Entendeu? Então observa aí. Então Deus vai criar tudo. Então vamos lá. O primeiro estágio da aliança da redenção, etapa, vamos dar etapa para a gente entender. A primeira etapa é aquilo que é chamado de aliança criacional. Quem são as partes integrantes? Deus, representando a Santíssima Trindade, e Adão, representando a humanidade. Preste atenção. Porque Adão é o nosso segundo cabeça federativo. Por quê? Porque é através de Adão que o pecado tem que entrar no mundo. De Adão e Eva. Ele é o contra, né? Assim, não é que ele fosse o contra, mas porque como ele era o cabeça federativo, ele haveria sim de cair, para poder Deus encerrar todos os seus descendentes debaixo da desobediência, para começar a usar a graça com uma parcela. Então, pessoal, nessa aliança que é o primeiro estágio, que é a primeira etapa da aliança da redenção, específico, a gente vai ter uma ordem, a observação dos mandatos, cultural, social e espiritual, especialmente um probatório, que é o pacto de obras, que era não comer do fruto proibido. Certo? Mas vamos lá, o homem peca. É lógico que ele ia pecar. E quando ele peca, aí Deus vai estabelecer o quê? A antítese. Aí na antítese, Deus vai estabelecer, presta atenção, a terceira etapa da aliança da redenção, que se chama aliança da graça. Essa terceira etapa, ela é subdividida em 6 subetapas. A primeira subetapa da aliança da graça é a etapa do começo. Aí observa, essa etapa aqui do começo, ela é em Gênesis 3,15, quando o Senhor Deus vai estabelecer a antítese, entendeu? E as duas sementes. Mas observa que esse estabelecimento da antítese com as duas sementes, volta a dizer, não foi algo tempestivo de Deus, algo que ele fez com raiva, porque o homem tinha caído. Não, não é isso. Ele está executando um plano. Vai falar. Eu estou com uma dúvida sobre João 3,16. Porque Deus amou muito a maneira? Sim. Aí qual é a dúvida? É porque está falando aí dos eleitos, não sei o que, dos reprovados, e aceito. Aí tem, eu estou com a dúvida. A Alice quer saber. Né, Alice? Tu é, a Alice quer saber. Então, pessoal, a questão de João 3,16 é da seguinte forma. Vamos dar uma olhada lá. Pronto, aqui ó. Não é? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo o que nele crê não pereça. Então, pessoal, o próprio texto desse já começa a clarear. Porque Deus amou o mundo de tal maneira para que todo o que nele crê não pereça. Então vamos lá, quem é que vai experimentar esse amor de Deus? Todo o quê? O que nele crê. O que nele crê. Não é verdade? E o que não crê? Vai experimentar esse amor? Não. Depois vai lutar por ele. Mas eu acho que a dúvida é da seguinte forma. Porque Deus amou o mundo. Quando fala mundo, tu está entendendo. Sim, mas é justamente isso que eu estou dizendo, pessoal. Porque a gente tem que entender da seguinte forma. Por exemplo, será que esse mundo é um mundo todo e é indefinido? Entendeu? Aí a gente observa da seguinte forma, pessoal. Quem é que vai ter a vida eterna? Os que creem. Então a pergunta é, quem é que não vai ter vida eterna? Então a terceira pergunta, então quem de fato, de verdade, Deus amou? Está entendendo? Porque, pessoal, Deus amou o mundo. Beleza. Mas a pergunta é, que mundo é que Deus amou? Vamos olhar o próprio texto. Quem é que vai ter vida eterna no próprio texto? Os que creem. E os que não creem? Vão ter o quê?
Mas bora ver se realmente o texto vai dizer isso. Aí bora ver o João 3,36, no mesmo capítulo, só que é lá embaixo. João 3,36 diz o seguinte: por isso, quem crê no Filho tem o quê? A vida eterna. Observe. O que toda vez se mantém rebelde contra o Filho, não verá a vida, mas sobre ele permanece o quê? A ira de Deus. Então vamos lá. O que quer dizer permanece? É algo que vai chegar ou é algo que já está? Já está. Permanecendo é isso? Não é verdade? Então observa. Aqueles que não creem, o que é que permanece sobre eles? O amor ou a ira? Ira é contrário de amor? É. Então a pergunta é: quem Deus amou? O mundo todo ou só os que creram nele? Naquela tempo só se crê. Sempre só os que creram. Porque aqueles que não creem, qual é o sentimento que Deus tem para eles? É de amor ou de ira? Ira. Está entendendo isso? Compreendeu ou não? É porque o pessoal ainda não tem essa percepção desse amor de Deus com os eleitos. É um tipo de amor, e tem o amor de Deus com a criatura, né? É, com a criação, né, de preservação. Mas essa questão mesmo de ter vida em si, entendeu? De vida eterna, não são todos. Entende? Porque observa, se por acaso Deus amasse a todos, cada um, entendeu? Cada um teria o quê? A vida eterna, a salvação. Porque é muito pregado, né? Assim, principalmente na pentecostal, de todos os que creem, entendeu? Então, a salvação você crê, aí, como eles mesmos dizem, né? Se você aceitar o Senhor, você já está crendo. Então, você já tem a vida eterna. Então, muitas pessoas se baseiam nisso, né? Se Deus amou o mundo, todos que creem, então o mundo inteiro que crê, todo mundo vai. Mas é justamente a questão, né? Porque veja só, no final das contas se percebe que nem todos creram. Então a questão é, pessoal, vamos lá, do que valeria a pena, por exemplo, seguindo essa lógica que é pregada aí fora. Ah, Deus ama, Deus me ama. Sim, mas se tu não crê, tu não vai experimentar no futuro o amor dele, vai experimentar a ira. Então, do que te valeu a pena tu saber desse amor hipotético que não é verdadeiro? Eu entendi assim, quando é perto, eu levanto a mão, creio. Sim, mas mas aí você vê, mas é justamente isso que eu estou querendo falar. Porque eu vou observar uma coisa cá. Deixa eu tentar ilustrar isso da seguinte forma, para a gente entender. Alguém diz da seguinte forma: minha mulher me ama. Ama. Uma mulher do cara, desse cidadão, é ignorante, dá patada, humilha ele, não faz nada para ele, certo? E além disso tudo, mete ponta nele, trai ele. Essa mulher ama? Essa mulher ama? Entende isso? Eu queria saber o entendimento dele, se ele lê em João 17, a oração sacerdotal. Não, mas Cristo deixa bem claro na oração sacerdotal. que onde Deus vai dizer: não rogo pelo mundo, rogo somente por aqueles que me deste do mundo. Então, pega nessa sua fala, muito bem lembrada. Se Cristo não roga pelo mundo, segue-se que ele não ama o mundo. Ele só ama aqueles que Deus deu a ele do mundo, que é por isso que ele roga. Ele deixa bem claro. Óbvio, bem óbvio. Entendeu? Mas não é justamente isso. Observa, esses que não foram dados ao Senhor, e sem levar em consideração, irmãos, é uma coisa, que o próprio ato de crer, ele não depende, ele não é exercício do meu intelecto. Vê só, porque vamos aí para João 1. Irmãos, é o que eu estou dizendo, eu quero sedimentar isso na cabeça da gente, entendeu? Porque eu não tenho pressa, nem estou corrido para entrar na aliança noaica para terminar, não. A gente tem que entender isso aqui, porque a aliança noaica, como vocês estão vendo, é a segunda subetapa da aliança da redenção. A gente passou pela primeira e agora vai estar nessa subetapa, a segunda subetapa. Por exemplo, João 12, né? Vai dizer o quê? Vamos lá. João 1,12. João capítulo 1, verso 12. Pessoal, vamos lá. Mas a todos quanto receberam,
deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber os que creem no seu nome. Vamos lá. Os quais não nasceram do sangue, ou seja, não é questão do pai que vai dar para o filho, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne. Então, não é o homem que quer Deus, não é um ato da sua cabeça, da sua vontade, certo? Nem da vontade do homem. João repete a mesma coisa, vontade da carne, vontade do homem, a mesma coisa. Parece até que é para dar ênfase, não é? Mas o homem, ele nasce da vontade de quem? De Deus. Até porque, irmãos, antes de nós sermos regenerados, nós somos mortos em delitos e pecados. Entendeu? É aquela questão, né, irmãos? Efésios capítulo 2, o verso 1 a 2, vai dizer que todo mundo, todo ímpio tem sim um certo nível de possessão demoníaca, porque ele é guiado pelo espírito da desobediência. Entendeu? Então, quando eu saio, quando eu sou retirado das trevas para a luz, eu deixei de ser guiado por aquele espírito da desobediência que um dia me guiou. E eu agora passo a ser guiado por quem? Pelo Espírito do Senhor. Por isso que eu começo a compreender as coisas de Deus. Entende isso? E isso é tão fato que esses que foram tirados das trevas para a luz é que experimentam a vida, é que são alvos do amor de Deus, é por eles que o Pai roga. Entendeu? Foi isso que eu vi que Cristo disse. Eu tenho que ir, senão você o Consolador que é o Espírito Santo. Sim. Né? Não pode vir enquanto não chegar o Pai, né? É porque o papel do Espírito. O Espírito Santo é trabalhar em nossos corações. Isso. Então é só, entendeu, Lici? Entendeu? Então vamos lá, ó. Você vai ter a aliança do começo, certo? Que o que vai caracterizar a aliança do começo, essa etapa da aliança do começo, que é uma subetapa da aliança da graça, que é o terceiro estágio da aliança da redenção. Tá? É a aliança do começo. Aí a aliança do começo, essa etapa, né, esse estágio, vai lá de Gênesis 3,15 até quando o Senhor Deus vai entrar na outra etapa da aliança da graça, que é justamente essa que a gente está estudando, a noaica. Que vocês vão ver nesse texto aqui novo, que Deus vai dizer o seguinte, olha só o verso 11, 9 e 11: estabeleço a minha aliança convosco. Não é que é outra aliança, entendeu? É um estágio da aliança da graça. Porque se vocês observarem, irmão, todos esses estágios aqui, ó, eles vão desaguar na nova aliança. Esse estágio da nova aliança nada mais é do que a manifestação de Cristo, a encarnação do Senhor Jesus. Então, tudo isso aqui, ó, então, ó, a etapa mais alta da aliança da graça é justamente a nova aliança, que Deus fala, que é onde nós estamos vivendo. Então, se você quer se situar na história da salvação, você se situa da seguinte forma. A pergunta onde você está vivendo nas etapas da aliança da graça? Aí você vai dizer, eu estou vendo aqui, ó, na etapa da nova aliança. Davi viveu em que etapa? Davi viveu nessa transição aqui, ó, da mosaica para a davídica. Abraão, Noé, aqui, ó, Adão, aqui, ó, entendeu? Aquele Josias que a gente viu, né, de sábado, aqui, ó, depois da etapa da aliança davídica. Agora, uma coisa interessante, cada etapa dessa não quer dizer que a aliança do começo foi anulada, não. Porque entenda o seguinte, na aliança do começo, Deus vai dar diretrizes. Essas diretrizes servem para mim até o dia de hoje. Na aliança noaica, Deus vai dar diretrizes. Essas diretrizes servem para mim hoje. Quer ver um exemplo disso aqui? A gente pega lá o texto de Gênesis 8, 22. Está tudo dentro desse contexto aqui, ó, da aliança noaica, tá? O que é dito no verso 22? Enquanto durar a terra, não deixará de haver sementeira, ceifa, frio e calor, verão, inverno, dia e noite. Então vamos lá. A gente presencia isso?
presencia. Mas eu pergunto a vocês, por que é que a gente presencia que há dia, que há noite? Por que é que a gente presencia? A gente agora está vivendo aonde? Em que período da estação do ano? Verão, né? Está um calor triste, né? Está um calor triste. Não é verdade? Você vê, ó. A gente aqui não sente frio porque é da nossa região. Mas, por exemplo, agora lá, no hemisfério norte, lá na Europa, que está aquele problema, né? Por falta de gás lá, que a Rússia, por causa da guerra lá, a Europa não está tendo gás. Qual é o problema dos europeus hoje? Frio, meu amigo, inverno. Quer dizer, a pergunta é, aquilo que Deus estabeleceu no estágio, na etapa chamada aliança noaica, se cumpre hoje em dia? Se cumpre? A gente tem frio, a gente tem calor, tem inverno, tem verão, tem dia, tem noite. Vocês comeram hoje? Comeram? Deus seja louvado, né? Todo mundo comeu, não comeu? Mas nós comemos o quê? Nós comemos o quê? Não é? Então observa. Aí você poderia especificar aí, cada um comeu. Então perguntei, de onde é que veio essa comida? Ah, veio da terra, no caso foi feijão, arroz, batata, macaxeira, seja lá o que for. Mas observa, por que você comeu? Porque o Senhor Deus, na aliança noaica, depois do dilúvio, ele disse, ó, enquanto durar a terra, não deixará de haver sementeira, a terra não deixará de produzir. Nós comemos o fruto da terra. Então a pergunta é, nós fomos abençoados hoje, no dia 3 de novembro de 2022, por algo que o bendito disse a Noé, há tantos e tantos e tantos milênios atrás. Estão entendendo, irmãos? Da mesma forma cada coisa, por exemplo, a aliança abraâmica. Por que a Escritura vai dizer que nós somos filhos de Abraão? Porque nós somos da fé. A aliança mosaica, nós estamos debaixo da lei, não para sermos salvos, mas nós estamos debaixo da lei como norma de vida. O que é pecado? O pecado não é a desobediência da lem? Vem que está vendo como os estágios continuam? A aliança davídica. Em que a aliança davídica é importantíssima. Jesus, segundo a carne, descendente de quem? De Davi. E porque Jesus é descendente segundo a carne de Davi, é que eu sou salvo. Porque ele cumpriu a lei. Porque ele morreu. Entende? Então, da nova aliança, qual é a ideia? É o quê? Que agora, depois da morte e ressurreição do Senhor Jesus, eu tenho o Espírito Santo dentro de mim, a lei é gravada na minha cabeça e no meu coração. Hoje eu tenho toda a revelação de Deus nas minhas mãos. Só para você se situar onde nós estamos. Está entendendo, irmãos? Então, quando eu levar as Escrituras, isso aqui, irmão, que a gente está em sua aliança, é um dos 3 fios condutores. Existem 3 doutrinas que ligam toda a Escritura. Certo? Primeira, o reino. Certo? Segundo, a aliança, que faz parte da como Deus se relaciona com as suas criaturas dentro do reino. Que tudo é reino de Deus. Entendeu? Existe aquilo que nós chamamos de reino cósmico, depois vou botar para os irmãos, e reino teocrático. E o mediador, que são os cabeças federativos. Então é assim que o Senhor Deus se relaciona conosco. Então, observe, isso aqui deu para compreender isso aqui? Deu para entender isso aqui? Então, quando a gente vai estudar aqui, ó, a gente vai ver essa questão da aliança, não é? Quando, bem devagarzinho, eu quis fazer isso de propósito para a gente pegar essa geral, certo, irmão? Para entender. Vamos para Gênesis 9:1. Gênesis 9:1. Vê só. Abençoou Deus a Noé, seus filhos, e lhe disse: sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra. Se você observar isso aqui, o Senhor Deus está dizendo novamente aquilo que ele tinha dito para Adão. Lembre-se que o Senhor tinha mandado um juízo universal, certo, para destruir a terra. E aqui o Senhor está
estabelecendo ordem novamente. Agora, vê mesmo coisa interessante aqui, irmãos. Ó, a capacidade de Noé, entendeu? Gerar filhos, e a capacidade dos filhos de Noé gerarem mais filhos e assim povoar a terra, essa capacidade só pode ser executada por causa da ordem de quem? De Deus. Se o Senhor não decretar, se o Senhor não abençoar, meu irmão, esquece. A coisa só sai do lugar se Deus disser que vai sair. Então observa aqui, o que é dito para Noé e seus filhos? Sede fecundos, multiplicai-vos e encher a terra. A primeira coisa que vai dizer é isso. Agora, observa que vai ter uma segunda coisa aqui, que já vai ser o contrário daquilo que ele tinha estabelecido antes da queda. E é o quê? Se antes da queda o mandato cultural, que é o mandato do domínio do homem sobre a criação, era feito de uma forma tranquila, agora o mandato cultural, que é a relação de domínio do homem sobre a criação, não vai ser feito de forma tranquila. O que é dito no verso 2? Pavor e medo de vós virão sobre todos os animais da terra e sobre todas as aves dos céus, tudo que se move sobre a terra e todos os peixes do mar, nas vossas mãos serão entregues. Então veja bem, se lá em Gênesis, vamos voltar lá, para o período antes da queda, né? Naquilo que é chamado de aliança criacional. Se lá em Gênesis 2, entendeu? O verso 19, veja só qual é a relação da criação com o homem. Veja como mudou. Gênesis 2, verso 19. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo e todas as aves dos céus, trouxe-os ao homem para ver como este lhe chamaria. E o nome que o homem desse a todos os seres viventes, esse seria o nome deles. Deu nome o homem a todos os animais domésticos, às aves dos céus e a todos os animais selváticos. Certo? Então observa aí a relação. Os animais vieram, Adão deu nome. Mas aqui, irmãos, em 9:2, você não tem mais essa relação amistosa. A relação agora, sabe, já depois da queda, depois do dilúvio, não é? A relação muda. Muda. Agora a pergunta é, por que mudou? Tudo faz parte de um plano, irmão. Porque depois da queda, a terra se tornou o quê? Maldita. Só que essa maldição da terra, ela vai sendo crescente. Observe que até esse momento aqui, não é dito que os animais tinham pavor. Lembre-se lá de Noé. Ele não pôs os animais na arca. Não é dito que os animais tinham pavor. E antes disso aqui, não é dito que um podia comer animal, carne. Só a partir daqui é que o pavor vai ser estabelecido e que o homem será autorizado a comer carne. Por quê? Porque a maldição, irmãos, que o pecado estabeleceu sobre a criação, certo? Ela vai ser crescente. Vamos lá para Romanos, para entender isso aqui. Pastor, foi naquela parte que fala do lençol, Do lençol. do lençol que Deus bota todos os animais. Você está falando lá da questão de Pedro. Lá. Aquela questão ali foi sobre a questão dos animais puros e impuros, porque ali tem um significado. Os animais puros seriam os gentios e os puros, os judeus. E como o Senhor Jesus mandou que se pregasse o evangelho a toda criatura, aí para poder Pedro compreender que deveria se pregar aos gentios, ao Senhor mostra uma visão a ele. Entendeu? Porque quando ele mostra aquela visão, né, mata e come, que ele não chegou a matar, que foi uma visão. Mas naquele momento, né, lá em Atos 10 vai dizer que os homens bateram na porta, em Atos 10 e 11. E Pedro cega aqueles homens e vai para a casa de Cornélio, que era um gentil. Entendeu, irmão? Então, olha só, irmãos, Romanos 8. Romanos 8. 18. Romanos 8, 18. Vamos lá. Porque para mim, tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente
não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. A ardente expectativa de quê? Da criação. Aguarda a revelação dos filhos de Deus, pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou. Aqui você pode ter duas possibilidades, tá? Que são aceitáveis. Deus, que sujeita como consequência do pecado, né? E o próprio Adão, quando ele peca, como vice-regente de toda a criação do Senhor, por causa dele a terra é maldita. Então vamos lá. Mas, pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção. Observe, a criação será redimida do cativeiro da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação a um só tempo geme e suporta angústias até agora. Então, qual é a situação da criação? Essa aqui. E ela só está assim por causa do pecado. Mas ela está aguardando ser o quê? Destruída, é? Está aguardando o quê? Hein, irmãos? Ela está aguardando ser o quê? Hein? Hein, irmãos? Está aguardando ser o quê? Leu aí, irmãos? O verso 21. Está aguardando ser o quê? Redimida. Redimida. Então, irmãos, a pergunta é muito simples, né? Se falou por muito tempo, de forma equivocada, que nós iríamos morar onde? No céu, né? No céu com rua de ouro, entendeu? Ficar tocando harpa. No céu. Aí os ímpios, né? Eu me lembro de uma propaganda da escola, não é? Os caras zombando contra essa compreensão equivocada. O cara dizia que bom, eu vou parafrasear aqui, eu não me lembro do detalhe, mas a ideia é que o cara chegava no céu, né? Aquela chatice, não é? Tocando harpa, aí ia para o inferno. Aí tem lá um bocado de galega no inferno, um bocado de cerveja gelada, aí o cara é aqui que eu quero ficar. Entendeu? Irmãos, olha só. A gente vai morar no novo céu e na nova terra, numa terra restaurada. E é por isso que a criação aguarda. A criação aguarda a nossa manifestação. A criação aguarda ser libertada do cativeiro. Não teria sentido a criação aguardar ser libertada do cativeiro para ser destruída depois. Então, por que ela vai ser libertada? Se a criação não precisar ser libertada, se a criação, se Deus não tivesse mais nada a ver com essa terra aqui, se Deus não fosse mais restaurar essa terra aqui, se a gente fosse morar num céu de rua de ouro, só Deus sabe onde, ele pipocava isso aqui e pronto. Não teria sentido Paulo dizer isso aqui está aguardando ser restaurada. Não teria sentido Paulo dizer que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Entendeu? Não teria sentido. Não teria sentido. Agora observe, irmãos, bota para Gênesis 9. Essa relação da criação com o homem, entendeu? De pavor e medo vem sobre os animais, sobre os peixes, sobre as aves. Isso aí já são as consequências da maldição da queda. Entendeu? Esse cativeiro. Quando Cristo veio, irmãos, Cristo veio não somente para salvar o seu povo, Cristo também veio para redimir e libertar a criação do cativeiro. Agora, como a gente vai ver, é tudo no seu tempo. Tá? Então, olha só, irmãos, o verso 3 lá de Gênesis 9, 3, não é quando o Senhor Deus vai estabelecer a questão da comida, né? Porque até aqui o homem só comia erva, né? Ou seja, é aquilo que a terra dava, conforme é dito lá em Gênesis capítulo 1. Mas observa aqui o que é dito, ó. Tudo que se move, vive, serve usado para alimento. Observa aí. Entendeu? Como vos dei a erva verde, lá em Gênesis capítulo 1, tudo vos dou agora. Observe esse advérbio de tempo agora.
Tudo vos dou agora, a partir desse momento aqui. Então, observe, comer carne é uma concessão que faz parte do estado de prisão da criação. Essa submissão que a criação tem ao homem, porque o homem tornou ela maldita. A pergunta é, quando a terra for restaurada, quando a criação for livre do cativeiro, vocês já querem comer carne? Esquece. Foi concessão. O Senhor Deus agora foi concessão. Entendemos? Foi concessão. Como também foi concessão no Antigo Testamento, os patriarcas terem mais de uma mulher. E na aliança mosaica, o Senhor Deus determinar leis para isso. Concessão. E tudo isso faz parte desse desequilíbrio que o pecado trouxe. Então Deus vai dando leis para regulamentação. Certo? Mas quando o Senhor Deus restaura todas as coisas, entendeu? Não voltará a ser assim. Tá? Aí alguém poderia perguntar, peraí, agora eu fiquei curioso agora. Vamos lá para João. João 21. João 21. O Senhor Jesus aqui já está glorificado, não é? O Senhor já tinha subido ao Pai. Então, as 4 etapas da glorificação do Senhor Jesus, que é a ressurreição, a ascensão, sentar-se à direita de Deus Pai Todo-Poderoso e vir para julgar os vivos e mortos. O Senhor já estava na terceira, a 4ª ainda falta vir, né? Ele já tinha subido ao Pai. E o Senhor Jesus aqui está naquele período que está aparecendo aos discípulos, por 40 dias, né? Até ele, de fato e de verdade, ser assunto aos céus. Não é? Até de fato e de verdade, ser assunto aos céus. Porque o Senhor ele sobe, não é? Ele fica aparecendo, depois que ele vai de forma definitiva ser assunto aos céus. Então vamos lá. João 21. Depois disso, tornou Jesus a manifestar-se aos discípulos junto ao mar de Tiberíades. E foi assim que ele se manifestou. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e mais 2 dos seus discípulos. Disse-lhe Simão Pedro, vou pescar. Disseram-lhe os outros, também nós vamos contigo. Saíram e entraram no barco naquela noite que nada apanharam. Mas ao clarear da madrugada estava Jesus na praia. Todavia os discípulos não reconheceram que era ele. Perguntou-lhe Jesus, filhos, tem aí alguma coisa de comer? É meio interessante essa fala do Senhor, né? Entendeu? De comer? Se ele já sabia. O Senhor já tinha ressuscitado, certo, aquilo. Mas observa essa pergunta do Senhor. Responderam, não. Então ele disse, não sai a rede à direita do barco que achareis. Assim fizeram e já não podiam puxar a rede, tão grande era a quantidade de peixe. Aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro, é o Senhor, Simão Pedro. É o Senhor. Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, cingiu-se com sua veste, porque se havia despido, e lançou-se no mar. Mas os outros discípulos vieram no barquinho, puxando a rede com os peixes, porque não estavam distantes da terra, senão quase 200 côvados. Ao saltarem em terra, viram ali umas brasas, e em cima peixes, e havia também pão. O Senhor providenciou comida. Entendeu? Disse-lhe Jesus, trazei algum dos peixes que acabaste de apanhar. Simão Pedro entrou num barco e arrastou a rede para a terra, cheia de 153 peixes grandes, e não obstante serem tantos, a rede não se rompeu. Disse-lhe Jesus, vinde e comei. Nenhum dos discípulos ao perguntar, quem és tu? Porque sabiam que era o Senhor. Veio Jesus, tomou o pão e lhe deu, e de igual modo o peixe. E já era a terceira vez que Jesus se manifestava aos discípulos, depois de ressuscitado dentre os mortos. Então a pergunta é,
Mas o Senhor estava glorificado. Como é que o Senhor pegou o peixinho e tratou o bichinho que estava lá nadando, morreu para servir de comida? Por quê? Porque, observe, irmão, mesmo o Senhor tendo ressuscitado aqui, certo? A criação ainda continuava o quê? Cativa. A criação só será liberta quando? Quando os filhos de Deus fizeram o quê? Bora de novo lá para Romanos 8, irmão. Vocês não podem esquecer disso. Vamos lá para Romanos 8 de novo. Romanos 8 novamente. Quando é que a criação vai ser liberta, irmãos? Romanos 8, 20. Pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro, da corrupção para a liberdade, da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação no seu tempo geme e suporta angústia até agora. E não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Então, observe, irmãos, a criação geme porque ela está aguardando o quê? Oi? Ser redimida de quê? Verso 21. Do cativeiro, da corrupção para a liberdade, da glória dos filhos de Deus. Então a pergunta é simples. Por que o peixinho lá, que Jesus ordenou, ele foi pescado, ele foi morto, ele foi assado? Por quê? Porque ali ainda está prevalecendo o quê? A maldição que Deus estabeleceu aonde? Em Gênesis 9, versículo 2. Entende, irmãos? Estão compreendendo? A criação só será livre do cativeiro quando nós formos glorificados. Entendeu, irmãos? Compreendendo isso aqui? Então, pessoal, a gente vai parar aqui, cada hora. Quando for na próxima quarta, a gente continua trabalhando a aliança noaica. Compreender, irmãos? Compreender essa questão toda aqui. A aliança da redenção, o primeiro estágio da aliança da redenção, certo? A aliança criacional. O segundo estágio da aliança criacional, certo? A aliança da graça. E a aliança da graça tem subetapas. Primeira subetapa da aliança da graça, a aliança do começo. A segunda subetapa, a aliança noaica, certo? A terceira etapa abraâmica. A quarta etapa mosaica. A quinta etapa davídica. E a sexta etapa nova aliança, tá? Viu, irmãos? São tudo etapas. Cada etapa dessa aqui não anula a posterior. E mesmo a gente aqui, estando na nova aliança, mas nós vivenciamos coisas que o Eterno estabeleceu aqui, ó. Estão entendendo, irmãos? Compreende? Aquela questão. Se nós somos eleitos de Deus, é por causa daquilo que o Benito falou na aliança do começo. Ou da descendência da mulher. Tá? Se nós comemos, e se animais têm medo de nós, e nós comemos carne, é por causa disso aqui, ó. Se nós somos filhos da fé, se nós damos o sinal da aliança aos nossos filhos, é por causa disso aqui, ó, aliança abraâmica. Se nós temos a lei de Deus como norma de vida, e se nós sabemos o que Deus quer, se a gente tem noção que é pecado, é por causa disso aqui, ó. Se a gente tem Cristo Jesus como nosso Senhor e Salvador, entendeu? É por causa disso aqui, ó. Que Cristo veio segundo a carne da descendência de Davi. E se a gente tem o Espírito Santo em nossos corações, toda a Escritura, entendeu? O Espírito Santo para nos iluminar, é por causa dessa etapa da aliança daqui. Então, irmão, a gente está debaixo da aliança da redenção, entendeu? Na subetapa da aliança da graça. Agora, observa uma coisa que é bem interessante para a gente entender isso aqui. Os ímpios estão debaixo de que parte da aliança? Da aliança da graça? Não. Eles estão debaixo de quê? Da aliança criacional. Eles vão ser julgados de acordo com o quê? Apocalipse 20. Com as suas obras. E eles não têm graça sobre eles. Eles vão ser responsabilizados por cada adultério, por cada coisa errada que fizeram. Entendeu? Porque eles não têm a justiça de Cristo sobre eles. Por isso que são reprovados. Estão compreendendo, irmãos? Entenderam isso aqui? A gente vai continuar, pela graça de Deus,
na próxima quarta do Gênesis 9:3. Tem alguma pergunta para fazer? Tem, irmãos? Então, se não fizer, vai não. Fecha de novo. A gente vai para a nossa reunião de oração agora.